tráfico que eu tive essa felicidade de conhecer, irmãos, esse povo, conhecer esse caminho através da palavra. E em 74 mesmo, Deus me chamou nas águas do batismo, irmãos, e assim que eu me batizei, eu não vou alongar muito, irmãos, com 3 meses de batizado, eu estava dentro do pavilhão 9 do Carandiru, pregando para 150 presos. Eu iniciei ali a minha carreira de pregador, irmãos. Eu comecei a procurar espaço para executar o que Deus tinha me dado. E quando tinha pouco espaço dentro da igreja, tinha muito pregador num lugar só, eu comecei então, irmãos, as visitas dentro do sistema penitenciário. Carandiru, na época, o maior presídio da América Latina, tinha ali uns 6.300 presos na época. E eu comecei ali, irmãos. Dali eu fui para o anexo, cadeia feminina, para a FEBEM, para a Tatuapé, da FEBEM para as clínicas de recuperação. E várias vezes também, junto com mais 2 irmãos que eram meus companheiros, nós fomos impelidos para dentro dos prostíbulos, irmãos, para anunciar a palavra evangélica para as pessoas que vendiam seus corpos nas avenidas. E Deus fez muitas obras e muitos milagres. Deus fez obras, irmãos, dentro e também fora das prisões. Eu fiquei 43 anos só atendendo o sistema penitenciário, irmãos, os finais de semana. E nesses 43 anos, Deus separou 3 ex-presidiários que hoje são anciães na obra de Deus, 3 diáconos, 5 cooperadores de adultos e 5 de jovens, encarregados de orquestra, mais de 200 músicos, irmãos da administração, irmãos que estão por aí louvando e glorificando esse grande Deus. Esta obra, irmãos, é uma obra de reciclagem humana. Essa reciclagem, ela começou há mais de 2.000 anos atrás, irmãos. O Senhor começou a fazer esse trabalho de reciclagem humana e ela vem se estendendo. E a palavra diz que Ele não veio para o são, Ele não veio para quem é bom. Quem é bom já é bom, não precisa de Deus, é bom. E quem já é são também não precisa de médico. Então o Senhor veio para os enfermos, o Senhor veio para quem é ruim. As pessoas que estão desacreditadas pela sociedade, escolhe às vezes da sociedade, é para esses que o Senhor veio. E para os demais, veio também. Veio que os demais desçam do lugar que estão e vá até onde está o Senhor. No degrau da humildade, irmãos, no degrau da simplicidade. Eu agradeço ao Senhor que quando eu comecei a ir nesse lugar, eu tive vários irmãos, várias contradições. O pessoal dava conselho para não ir, esse pessoal saía dar trabalho para a Irmandade, só vinha para o nosso meio para dar trabalho. E essas falácias, irmãos, eu ouvia sempre. Mas eu sempre gostei de desafio. Eu fui entrando nesse campo, era somente eu e mais 2 irmãos que faziam isso na época. E nós fomos entrando e colecionando os milagres, colecionando as obras. Hoje, essa obra está expandida quase que nível do Brasil. Eu viajei muito para Rio de Janeiro, nas penitenciárias que ele tinha. No Rio de Janeiro, Deus também fez algumas obras. Pernambuco, Bahia, Minas, Paraná, Mato Grosso do Sul, do Norte. Irmãos, em todos esses lugares, passando por algumas penitenciárias de segurança máxima. Existe penitenciária que ninguém pode entrar. Só entra lá isso aqui. Só esse livro entra. Eu entrei em muitas dessas penitenciárias, irmãos, vendendo a ideia da vida eterna. Porque a vida eterna é uma venda, não é? Eu hoje estava conversando com um irmão, quem entende de vendas sabe disso. Vendas, tem pré-vendas, tem a vendas e pós-venda. Então esse é o trabalho do evangelista. Pré-evangelização, evangelização e pós-evangelização. Às vezes existe pessoa que se batizou, agora eu sei Deus. Não, você tem que fazer uma pós-venda, você tem que fazer uma pós-evangelização, você tem que fazer um acompanhamento, não é isso? Para que possa dar continuidade na obra. E eu aprendi a fazer isso, irmãos. As pessoas que se batizavam lá dentro, quando saía para a rua, eu ia atrás, conhecia a família, os parentes, os amigos, e através dele Deus fazia muitas obras dentro das casas. Deus fez uma obra, irmãos, ainda ali no Carandiru,
no ano de 77. Eu atendi uma obra ali, numa sala de oração, havia umas 200 pessoas, mais ou menos, e tinha um preso que ele nunca entrava, ele ficava sempre na porta do meio. E foi me dando uma curiosidade de conversar com ele, mas não tinha oportunidade, porque terminava o culto, ele ia embora, ia para o pátio, misturava com os demais, eu não conseguia falar com ele. Mas um dia, quando eu estava saindo em uma galeria, eu deparei com ele. Ele estava conversando com outro preso, esperei ele terminar a conversa, encostei nele, cumprimentei e perguntei a ele se ele tinha algum parentesco evangélico. Ele falou: tenho. Os meus pais, meus irmãos, meus sobrinhos, meus tios são todos da congregação. Tem músico, tem um que é cooperador de jovens, encarregado de orquestra. Eu falei: e você? O que é que está faltando para você entrar num acordo com Deus? Ele falou: não, eu não tenho esse instinto de ser crente, não. Eu vou lá mais para descarregar um pouco a consciência, mas eu não tenho essa pegada de crente. Para mim ser crente um dia, irmão, só se eu virar um bagaço de cana. Ele falou isso e deu um sorriso com desdenho, e eu também sorri para ele. Ele ficou mais uns tempos ali naquele mesmo jeito, congregando na porta, indo embora. Passou uns tempos, ele sumiu, foi transferido para outra penitenciária, nunca mais ia. O tempo passou, 6 ou 7, 8 anos, me lembro. Eu estava congregando numa igreja em São Paulo, quando terminou o culto, uma senhora de 78, 79 anos. Ela veio me saudar, irmãos, com a voz meio trêmula, as mãos tremendo e o rosto enrugado. Eu falei: irmão, você não quer fazer uma visita na minha casa? Eu falei: o que tem na sua casa? Eu tenho um filho da promessa, né? Deus chamou todos os meus filhos, meus netos, só falta ele. E Deus me falou pela palavra que eu não vou descer a sepultura sem antes ver ele dando glória a Deus. Eu estava com mais um irmão, irmãos, fomos até lá. Quando chegamos na casa daquela senhora, irmãos, fomos para o quarto, eu vi um esqueleto humano em cima da cama, pele e osso, o braço fininho, irmão, o cabelo tudo caído. Ele estava comprometido com HIV, foi logo que saiu o HIV. Ele foi mandado embora para morrer. A respiração já estava comprometida. E ele deitado de costa, irmãos. Quando ele viu eu entrando, eu vi que nos seus olhos brotaram 2 lágrimas. E eu encostei perto dele, a febre, de longe se sentia a febre do corpo dele. E ele me perguntou com a voz bem embargada: lembra de mim? Eu falei: não me lembro, eu viajo muito, congrego bastante. Você me conhece de ontem. E ele usou essa expressão: te conheço lá do casarão de pedra, lá do Carandiru. Eu sou aquele moço que falei para você, que para ser crente um dia só se eu virasse um bagaço de cana. E hoje eu estou pior do que um bagaço de cana. Esta noite era 4 horas da manhã. Eu não conseguia dormir. Eu queria orar, mas não consigo levantar da cama. E eu fiz uma oração deitado mesmo. E na minha oração eu falei para Deus: Deus, se tu ama minha alma, manda o Paulo do presídio aqui na minha casa. E eu vou às 4 da manhã. Às 16h30 nós estávamos entrando na casa dele. Um culto de 2 horas, 2h30. Terminou o culto, umas 4h15 mais ou menos. 16h30 nós estávamos. Chamei o diácono para visitar no mesmo dia. Visitou e confirmou que queria batizar. O batismo dele foi numa sexta-feira. Ele desceu as águas do batismo na sexta, deu glória a Deus na sexta, deu glória a Deus no sábado, no domingo, na segunda Deus recolheu ele. Então, isso está escrito na palavra, está escrito aqui. Que Deus dá carne para Satanás roer, mas a alma ele leva para o céu. Nós vemos isso, parece que não tem muita significância um dizer desse, mas você imaginou já o que é uma carne entregue nas mãos de Satanás? Então deixa eu te fazer uma coisa. Olha para mim sem piscar. Se Deus fez uma promessa para o teu filho, para o povo de teus parentes, deita e durma. Esse faltava 3 dias para morrer, Deus chegou antes. Mas pode faltar 5 minutos. Deus chega. Aleluia. Chega
Você vai ouvir, papai e mamãe, quero batizar. Glória a Deus. Vai batizar às 10 horas e 31 segundos, Deus vai embora. Mas que Deus cumpre a palavra, Ele cumpre. A gente tem pai preocupado, mãe também. Nessa geração conturbada em que nós estamos, está vendo irmãos muito vizinho de conduta, muita imoralidade. Mas olha só, teu filho pode ter nascido João. E hoje chamam ele de Maria. Tua filha pode ter nascido Maria. E hoje chamam ela de João. Você pode acreditar. Se Deus tem uma obra, o nome trocado aqui não vai fazer é que seja no último instante de vida. Glória a Deus. Nós não somos contra nada. E nem me venha falar para mim, irmãos, contra pessoas que têm transtorno sexual que eu não aceito. Já fiz vários eventos com pessoas assim. Eu vou fazer um outro agora, antes do final do ano. Irmãos, e você percebe o choro, o gemido e a angústia que essas pessoas têm. Mas se Deus tem plano, irmãos, Deus arranca os desejos canonizados. Aleluia, glória a Deus. Traz e o nome de Deus vai glorificar. Glória a Deus. Nós vamos ter que se preparar para ver obras que nós ainda não vimos. Aleluia, Jesus. Nós temos que se preparar para isso. Pessoas literalmente transformadas vão chegar aqui em busca de socorro, vão ter que acolher, buscar a comunhão e esperar Deus fazer a Aleluia, transformação. glória a Deus. Se a tua casa está em paz, diga, irmã, se a tua casa está em paz, quando você chega dentro da tua casa, teus filhos lá estão dormindo, no meio de semana, chegam no trabalho, no horário certo, Glória a chegam na Deus. faculdade, Aleluia. jantam, vão para a cama, dormem, sua casa está assim. Só por esse grande milagre, Sim, glória a Deus. respira fundo, enche o pulmão de ar e dá glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Você mora perto de uma penitenciária. Que não tem sábado de manhã. Vai até ali, passa lá perto. Você vai ver senhoras com cabelo branco, mães com as mãos trêmulas, com sacolas na mão, levando a comida que o filho gosta de comer, levando a sobremesa que ele gosta de comer. Vai cá. Às vezes vem longe. Saiu hoje para visitar amanhã. Porque mãe é assim, né? O pai é meio posicionado, mas mãe. A mãe, se o filho descer no inferno, ela desce no ela não abre mão. Glória a Deus. Aleluia. Então, se a tua casa está tranquila, glorifica a Aleluia, Deus. Jesus. Glória a Deus. Ora para as casas que estão em guerra, para as famílias que estão em guerra. Uma roupa dentro. Porque tem uma pesquisa feita que até 2030, falta pouco, todas as casas do nosso país brasileiro vai ter alguém envolvido com drogas, assaltos, transtornos sexuais. Isso é ruim? Isso é ótimo. Isso é bom demais. Por que é bom? Eu não vou poder apontar o dedo pro meu vizinho. Quando eu vou apontar o dedo, eu lembro que na minha casa tem alguém. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Na minha família também tem alguém. Eu já tenho bem. Glória a Deus, Na aleluia. minha família de longe. Não meus filhos, mas já tenho. Sobrinhos foram criados aqui. E hoje estão por aí. Perderam contato com a palavra, estão por aí. Então, meu irmão, olha tudo, absorva o que é bom, ore para aquilo que você não pode Aleluia, ver. glória a Deus. Não censura. Deixa ali. Deixa por aí. Aleluia, Jesus. Deixa entrar cheirando crack.
Deixa entrar na vida escorrendo, escorrendo, então cheirar farinha. Deixa entrar do jeito que vier. Glória a Deus, aleluia. Aqui é um pronto socorro espiritual. Glória a Deus. É um pronto socorro, é uma manjedoura. Deus tem feito muitas obras nesse sentido. Ali na Zona Sul, toda final de semana, nós éramos em 3. Eu sabia onde estavam as ruas de prostíbulo e nós íamos para lá. Nas avenidas estavam as mulheres com seus corpos expostos, vendendo por qualquer valor. E nós transitávamos ali, 3 moços. Aí ouvi as propostas, os convites, e quando a alegria batia, a gente pagava. E numa dessas aí, nós estávamos na Avenida Santo Amaro, irmãos. Quando nós passamos, uma moça fez um gracejo. E eu olhei para ela, e parei, e fomos ao encontro dela. Eu falei, tudo bem? Ela falou, tudo bem. Comigo está sempre tudo bem. Mas tem certeza que você está sempre tudo bem? Dependendo das coisinhas que acontecem, que não está no programa, o resto vai tudo bem. E eu disse para ela, está melhor do que quando você recitava nos contos de João. A sua continuação. Glória a Deus, aleluia. Está melhor do que quando você cantava os hinos. Eu sou um cordeirinho, Senhor é Deus. Ela cruzou as mãos e começou a chorar. E eu disse a ela, nós vamos cantar um hino para ti. E cantamos um hino que hoje é o 454. Esses moços tinham um dueto de voz muito bonito, irmãos. E eles faziam um tenor, um contrato no hino. E aquele hino foi saindo, ela encostou a cabeça no muro e dizia, Senhor, tem misericórdia de mim. Quando terminamos de cantar, irmãos, eu perguntei onde ela morava, ela falou onde ela morava. Eu falei, vamos atravessar a rua. Quando passar o teu ônibus, você pega o ônibus e vai embora. Passamos a rua, ela pegou o ônibus e foi embora. Aleluia, glória a Deus. Eu nunca mais vi. Eu tenho certeza que aquela Deus arrancou das Glória a Deus. O evangelista ele tem esse acesso livre para entrar onde ele quiser. Debaixo da ponte, no prostíbulo, dentro da prisão, dentro das clínicas, no palácio do governo, no casarão do Morumbi, no barquinho da favela. Hoje está faltando essas ferramentas. O dom da evangelização. Vamos transformar isso aqui numa música de dom hoje? Se você estiver na comunhão e transformar esse culto numa música de dom, Deus vai fazer aqui uma barganha. Coloca o teu glória numa mão de Deus, ele te dá o dom de evangelizar hoje. Sair daqui com esse dom e falar de Deus, e falar dessa obra gloriosa, de falar dele, do homem da mão curada, do peito lancetado, falar do homem que desde a sua aparição o mundo nunca mais foi o mesmo. Para de Deus na faculdade, para de Deus no ensino médio, para de Deus no teu trabalho, para de Deus no mendigo na rua. Aonde você estiver, leve esse dom. Seja representante da vida eterna. Representante da vida eterna. Deus fez uma obra ali na minha cidade. Um ancião me ligou e disse para mim, minha mulher quer falar com você, irmão. Eu falei, pois não, bota ela na minha aí. Ela me saudou e falou, irmão Paulo, eu não te conheço. Só ouço falar desse Paulo do presídio, mas nunca te vi. Descobri o seu telefone. Estou te ligando para te pedir um favor. Eu falei, pode falar. Eu tenho um filho e uma nora que eles são viciados em drogas e andam perambulando pelo mundo, não tem paradeiro.
E eu descobri que eles estão aí na tua cidade, irmão. Você não quer fazer uma visita para eles? Eu falei, faço o endereço para ele. Ela foi falando o endereço, eu anotei. E ela me perguntou, que dia que o irmão vai lá? Eu falei, agora, já estou indo. Tinha um irmão junto comigo. O bairro que ele morava era do outro lado da avenida onde eu morava. Era um outro bairro, mas tinha uma avenida que separava. Fomos até lá. Quando lá chegamos, eu percebi que não é uma casa normal. Muita gente entrando, saindo, motos parando, carro, pessoas de a pé entravam e saíam. Dei uma olhada de longe e falei, irmão, melhor horário para nós vir aqui de manhã. Aqui é uma biqueira, com certeza uma biqueira. E esse horário é horário de fluxo aqui. Vamos voltar de manhã. No outro dia o irmão não quis ir, eu fui só. Deixei o carro um pouco distante, cheguei na varanda, tinha uns moços ali, pedi para chamar o dono da casa. Entraram e chamaram. Veio um moço magro, pálido, irmão, cabelo todo espatifado. E eu disse a ele o desejo que a mãe dele tinha, que eu fizesse uma visita a ele. Ele pediu para entrar. Quando ele falou, entra, eu vi uma passação de pessoas no metrô. Eu falei, olha, eu vou entrar na sua casa, só que hoje eu quero aí dentro só eu, você, tua mulher, o céu e mais ninguém. Se tiver mais alguém, você pede para sair. Ele entrou, saiu 4 moços, cumprimentei eles, foram para debaixo de uma sombra. E eu calculei o tempo. Eu não podia ficar mais do que 15 minutos ali. Já começava a chegar algumas pessoas, já tinha umas motos parando por ali. E o lugar era de muito risco. E eu entrei com isso na mente. 15 minutos no máximo. Quando eu entrei para dentro, a casa cheirava mal. Comida azeda, colchões jogados pelo chão, colchão velho, um sofá rasgado pela metade. Eles sentaram no chão e disseram, senta aí, irmão. E eu me assentei no sofá. Quando eu me assentei, o sofá deu uma guiada. E eu olhei no meu lado esquerdo, no buraco que tinha uma calibre 12 no cano cerrado debaixo do buraco. Mas eu olhei, administrei a situação, preocupado com os 15 minutos. Mas Deus não precisa do nosso tempo. Aleluia, aleluia. Deus é outro tempo. Com menos de 10 minutos, nós já estávamos ajoelhados orando a Deus. Aleluia. Naquela manhã, Deus deu uma oração que eu acredito que saiu o demônio até pelo buraco da fechadura. Quando terminou a oração, me levantei, os dois ficaram abraçados no chão. Levantei eles, chorando, dando glória, abracei os dois e fui embora. Quando foi 11h30 da noite, a sua mamãe me ligou, dizendo, irmão Paulo, dá glória a Deus, meu filho e minha nora acabaram de chegar na minha casa. Irmãos, aquele encanto maligno, e eu fiquei um bom tempo, uns 6 anos, eu acredito. E um dia eu estava passando essa cidade junto com a minha esposa, meu genro e minha filha, e fomos congregar, uma cidade bem essencial. Contando umas obras, como estou contando aqui, eu percebi que tinha um músico aqui na frente, abraçado com um violino. Ele dava muito glória e chorava, um moço formoso, muito bonito, de mãos fortes. Quando terminou o culto, ele veio me saudar. Me saudou, me segurou e começou a chorar e dar glória. E eu carinhosamente afastei ele e me fez a pergunta de sempre. Lembra de mim não? Ele me lembra. Eu sou o ex-dono da biqueira lá no teu bairro. Deus me chamou, já sou músico oficializado, trabalho numa multinacional. Minha esposa também se batizou. Meus filhos estão todos endereçados na reunião de jovens menores. Nós estamos aqui dando glória ao Pai. Sobre crença na palavra. Você vai levar esse dom também. Conheci uma senhora que todos os seus filhos batizaram, todos. O genro batizou, o marido, as filhas, ficou somente um filho. E esse filho era a ovelha negra da família, assaltante de banco, seu nome constantemente nos jornais, quando não estava preso, estava na rua, o nome sempre era notícia. E um dia ela buscou a palavra, e o Senhor disse a ela, teu filho, você vai ver na frente do meu povo glorificando o meu nome. Sabe o que ela fez? Deitou e dormiu. Glória a Deus. Nunca mais tocou no assunto. Nunca mais importunou Deus por aquela causa. E esperou. Um dia teu filho chegou na tua casa, irmãos, ela disse, filha, a mãe agora é crente. Teu pai é crente, suas irmãs são todas crentes. Vamos à igreja com a mãe amanhã? Ele falou, vamos. E foram. Naquela noite Deus mandou a palavra dizendo,
vou separar os teus amigos de ti. Uns vão para a prisão, outros vão para o cemitério. Você vai sentir o cheiro da morte, mas quando você estiver sentindo o cheiro da morte, se você lembrar dessa palavra, lembrar desses hinos que aqui foram cantados, clamar o meu nome, Deus vai te livrar da morte. Ele ouviu aquela palavra, era um sábado, na segunda-feira voltou para os seus afazeres e tinha já alguma coisa planejada, foram fazer um assalto, deu errado. As autoridades cercaram, houve um tiroteio, perdeu 3 companheiros e 5 conseguiu fugir. Passou mais um tempo, irmãos, na beira de uma represa, encontraram mais 3, era a época do Esquadrão da Morte, naquela época, irmãos, e encontraram mais 3 com as iniciais daqueles homens amarrados no pulso. E ficou só aquele moço, filho da nossa irmã, e mais um. Ficaram em 2. Fizeram uma proposta de não se entregar vivo de jeito nenhum, separado. Um dia onde o moço estava escondido, o filho da nossa irmã, foi cercado pelas autoridades. Ali houve um tiroteio muito violento. Quando acabou a munição que ele tinha na mão, arrombaram a porta, arrancaram ele para fora, colocaram num carro, um outro carro atrás e foram investir na desova, que era lá na beira da represa. Quando chegou lá, já estava entardecendo, irmãos, começaram a andar de a pé pelo meio do mato. Um deles tinha um rolo de corda na mão, jogou a corda por cima do galho de um arvoredo, mandou aquele moço sentar. Ele sentou, amarrou os 2 pés, puxou para cima, de cabeça para baixo. Depois de espancar, quase perdendo o sentido, o chefe daquela equipe, com uma arma pesada, encostou no seu ouvido e disse para ele: fulano e Bertano nós matamos aqui. Cicrano e fulano também já foi, só falta você e o fulano para ir embora. Hoje chegou o teu dia, cadeia para você não adianta. Irmãos, aquele moço havia acabado de sair do Carandiru, cadeia para você não adianta, vamos dar um basta para a sociedade. Pode dar o teu último suspiro e você vai morrer agora. E começar a afastar para tomar posição de tiro. O moço de cabeça para baixo, vendo os pés deles indo. Irmãos, quando estavam a certa distância, eles iam levantar a arma para disparar, a dente daquele moço subiu. Ele me seguiu dentro da congregação. O pregador apontando para ele, dizendo: se você clamar, Deus vai ter misericórdia. Irmãos, naquele momento, ele colocou a mão nas bocas e soltou o brado de guerra: Deus do meu pai e da minha mãe, poupa a minha vida que eu vou te servir na terra. Ele soltou aquele grito que encheu aquele mato. Ele, com os olhos fechados, esperou a arma disparar. 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos, a arma não disparou. 1 minuto, não teve disparo de arma. Quando ele abriu os olhos, aqueles homens estavam ao teu redor e o chefe da equipe perguntando a ele o que ele havia gritado. Resumindo, irmãos, dali ele voltou para o presídio. Quando saiu do presídio, já saiu o crente atropelando o demônio e dizendo que Deus é bom. No nome do Senhor, este moço, você não vai precisar gastar gasolina para ir apalpar essa obra, não vai precisar pagar pedágio para ir ver essa obra. Dá um zoom nos teus olhos, esta obra está bem aqui na tua frente. No nome do Senhor, irmão, eu agradeço a Deus que a minha mãe esperou. Levantava para atender o culto e a mãe assentada, batia no braço da sua companheira e dizia: este é o cara, este é o filho da promessa. Eu agradeço a Deus que durante todo esse tempo Deus não permitiu que as minhas mãos tirassem a vida do meu semelhante. Deus me guardou para que eu não cometesse esse tão grande mal. Irmãos, fui sair dessa vida com 24 anos. Passei por várias prisões.
mas Deus me guardou. Glória a Deus. E a minha mãezinha já dorme no Senhor. Mas a promessa que Deus fez a ela, Deus cumpriu. Glória, glória. Quando eu desci nas águas do batismo, eu fui saindo, o ancião segurou no meu braço, pediu o microfone e disse para a igreja: aumenta a comunhão, que Deus tem uma profecia para esse mundo. Olhando para mim, ele disse: nos lugares que você passou, semeando contenda, violência, volta e semeia a minha paz. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. 3 meses de batizado, eu entrei no Carandiru de volta pela porta da frente. Fui para a secretaria, onde tinha um diretor que era muito amigo meu da época, conhecido. E ali foi o primeiro que ouviu eu falar da minha conversão. Glória a Deus. E ele me disse essas palavras: a casa é tua. Glória a Deus. Vai lá, faz tudo o que você gosta de fazer. Aleluia, Jesus. Adentrei. Quando eu entrei no pátio, a malandragem vieram me encontrar e disseram: esse disfarce aí, o que está pegando? Eu falei: chega aí, vou tocar o joelho. Irmãos, entrei às 9 horas da manhã, às 2h30 da tarde, eu estava com 150 presos numa sala de aula. Aleluia. É isso. Aleluia, Jesus. Santa Saudade. Se você continua não crendo ainda, pendura a tua harpa no salgueiro e espera soar a trombeta. Porque hoje é dia, ou você acredita ou acredita. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Junto com o dom da evangelização, leve o dom da crença na Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Nas Aleluia. suas causas, por difícil que seja, busque uma vez só. Aleluia, Jesus. Se Deus te disser, Deus vai aparecer, não toca mais no assunto. Aleluia, glória a Deus. Esqueça isso. Aleluia, Jesus. Espere ele aparecer, que ele vai Aleluia. aparecer. São muitas obras que Deus tem feito, muitos são os milagres que não tem. Que Deus me promete, se eu confio, firme, fiel na sua palavra, pelo fim, graças a Deus, porque nascido de mais frente, na idade de 10 anos, o Senhor com prazer, selando a minha alma com a bendita promessa do Espírito Santo. Na mesma idade, o Senhor me chamou nas águas do Santo Batismo, tendo graças a Deus, irmãos que ainda moravam no Rio de Janeiro, irmãos, o Senhor falou na minha mocidade, que se eu fosse fiel à sua palavra, eu veria muitas maravilhas. Eu criei naquilo que Deus falou comigo e fui congregar na reunião da mocidade, na congregação central do Rio de Janeiro. E naquela tarde Deus mandava do céu a sua palavra e dizia, quando Pedro e João entrou pela porta formosa do templo e tinha um coxo que pedia esmola. E Pedro e João responderam dizendo, nós não temos ouro nem prata, mas o que temos que damos, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta e te anda. Glória a Deus. Na exaltação daquela palavra, o Senhor nos dizia para nós moços, naquele tempo, naquela tarde, moço que está aqui, moça que está aqui, se tu crês na minha palavra, a mesma virtude que eu derramei sobre Pedro e João, nesta tarde eu derramo sobre vós agora. E o Senhor, irmãos, visitava todos nós naquela tarde. Se passou 3 meses, eu me esqueci daquela palavra. Fui congregado numa salinha de oração em Engenho Pedreira, no Rio de Janeiro, bastante humilde. E naquela noite Deus mandava do céu a sua palavra e dizia, irmãos, assim, eu habito na casa dos humildes. Vá naquela casa onde não tem uma cadeira para sentar, onde não tem um copo para beber uma água. Lá tem um paralítico, ele é o meu servo. Eu vou fazer com ele uma grande obra. Irmãos, eu fui para a minha casa, orei a Deus, e Deus, na sua divina revelação, revelou para nós, sendo um casado e os outros 2 solteiros, oramos a Deus nós 4.
Irmãos, e o Senhor achou por graça nos revelar o bairro, irmãos, o endereço daquela casa também. Glória a Deus. Numa terça-feira à tarde, Deus nos mandou naquela casa. Era uma casinha no alto de um morro, bastante humilde. Irmãos, está escrito assim na palavra de Deus, que quando nós devemos entrar dentro de uma casa, soldar-lhe a casa com a paz de Deus. Se a casa não receber a paz para ti retornará. Glória a Deus. Irmãos, e nós entramos naquela casa e dissemos: a paz de Deus esteja nessa casa. A nossa irmã respondeu amém chorando e disse: os irmãos guardam um pouquinho aí fora, porque eu vou apanhar coaco, cadeira na vizinha, para os irmãos se sentarem. Glória ao Senhor. Nós lembramos, irmãos, do que Deus tinha dito na palavra: não tem cadeira para sentar. Glória ao Senhor. E nós sentamos, irmãos, naquelas cadeiras, começamos a conversar com o nosso irmão paralítico, adoitamos na cama. E de repente, irmãos, a nossa irmã muito amorosa foi fazer um cafezinho ralo para nós tomar. Irmãos, pegou uma caneca de esmalte bastante antiga, toda quebradinha, era a única caneca que ela tinha. Irmãos, e tomamos um café, cada um só por vez, para que se cumprisse a palavra: não tem copo para beber água. Glória ao Senhor. Conversando das coisas de Deus, irmão, com o nosso irmão paralítico, de repente nós sentimos que quando alguém passou por nós, o que tinha a promessa do Espírito Santo, começou a falar língua, o que não tinha começou a dar glória a Deus. E um dos irmãos disse assim: está na hora de nós fazermos a vontade de Deus. Ficamos em pé e foi aberto aquela visita no nome do Senhor Jesus. Cantemos 3 hinos, prostramos de joelho na presença de Deus. A um dos seus filhos Deus deu oração. Ao levantar a oração, ficamos olhando um no rosto do outro para ver o que Deus fazia diante do quadro que nós estamos vendo. De repente, irmãos, uma voz meiga e suave, a mesma voz que nesta noite ainda vamos ouvir na palavra. Glória ao Senhor. Falou dentro do meu coração: meu servo, você lembra da minha palavra que falei contigo na reunião da mocidade, que a mesma virtude que dei a Pedro e a João, eu te daria? Eu disse: sim, Senhor. Eis aí agora o paralítico na tua frente, mande-lhe andar no meu nome. Igreja, eu nunca tinha visto um paralítico andar, e diante de Deus toda a carne treme, santo Senhor. Faça o que Deus está mandando. Eles disseram: não, irmãos, faça, irmão, o que Deus está te mandando. E Deus deu graça, irmão, de chegar perto daquele irmão paralítico, e nosso Deus colocou as suas palavras na minha boca, e Deus deu graça de dizer: irmão, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te. Ele levantou, ficou em pé. Glória ao Senhor. Eu disse: Deus, e agora? O Senhor disse: mande-lhe andar. Irmão, no nome de Jesus Cristo Nazareno, anda dentro dessa casa. Ele começou a andar bem devagarzinho. Glória ao Senhor. E a glória de Deus foi tomando a nossa alma, como Deus está tomando os irmãos e as irmãs aqui nessa noite. Glória a Deus, meu Deus. E de repente Deus deu graça de dizer para ele: irmão, para um pouquinho. E o irmão está cansado de andar e disse: não, Cristo mandou vocês aqui. Eu era paralítico, eu quero servir a Deus, eu quero congregar, eu quero anunciar o Evangelho. Deus me libertou. Glória ao Senhor. E veja, naquele momento, a um dos seus servos, Deus revelou um passo da sua bendita palavra, que dizia assim: que quando Cristo Jesus ressuscitou dos mortos, após alguns dias, ele apareceu aos discípulos dizendo: eu vos salvo com a minha paz. E Deus nos esclareceu naquela palavra, naquela exaltação pelo Espírito Santo, quando vocês se encontravam sentados nessas cadeiras, que vocês sentiram a minha glória, foi eu que vos soltei com a minha paz. Glória ao Senhor, rendo graças a Deus, que Deus cumpriu a sua palavra. Irmãos, e muitas obras no Rio de Janeiro, e a vontade que Deus me mandasse embora para São Paulo, mas não queria sair dali sem a confirmação de Deus. E a Deus, irmãos, falar a palavra, que Deus manda anjo, vai estar junto com seus servos, e vi os irmãos testemunhar também
Eu disse, Deus, tu já confirmou pela palavra, mas eu vou te fazer um pedido ainda na minha mocidade. Manda o teu anjo viajar comigo. Eu vou comprar a passagem na aviação Cometa, na poltrona 33. Na 34 eu quero o teu anjo sentado do meu lado. E Deus, na sua misericórdia, mandou a palavra dele dizendo, moço, eu vou cumprir com o desejo do teu coração. Como Deus, irmãos, vai cumprir com o desejo do coração de alguém que está aqui nesta noite. Irmãos, comprei a passagem de antes, embarquei dentro do ônibus numa sexta-feira, entrei na poltrona 33. Todas as outras poltronas foram se enchendo de passageiros. Já chegando na hora do ônibus sair, irmãos, eu senti o sofá da poltrona 34 abaixar, e uma voz meio e suave disse para mim, a paz de Deus, servo Deus. Senhor, eu falei amém, comecei a chorar, o Senhor me visitando. Irmãos, aquele varão tinha uma vestidura de um vestido azul celeste, que brilhava os meus olhos, glória ao Senhor. Não deu para me contemplar o seu rosto, glória a Deus. Mas dentro, graças a Deus, igreja, que aquele anjo me acompanhou para dentro de São Paulo, glória a Deus. No tempo certo, o Senhor preparou uma das suas filhas para ser minha esposa, que nos dava uma filha com saúde. Vi muito milagre que Deus fez na minha vida, dando graças a Deus, irmãos, que eu achava. Um dos irmãos dizia assim, que quando o moço casava, irmãos, Deus não ia fazer mais milagre com ele, porque ele perdia a santidade. Eu disse, não, Senhor, eu quero que tu dobra as obras que tu fez comigo na minha mocidade, glória a Deus. Irmãos, depois de casado, Deus preparou, viajei, irmãos, o Senhor me trouxe, quando o servo de Deus contava, que entrou numa casa e não tinha nada. E o Senhor disse, conta do milagre que eu fiz dentro de Cambuquira, irmão, no interior de Minas. Deus deu graça de viajar para lá, conhecer nossa irmã Fátima, nosso irmão Taí, encarregado de orquestra, nosso irmão Vicente, que é operador em Cambuquira, que é o pai do nosso irmão Isaías, nos recebeu com muito amor numa sexta-feira. No sábado ele disse para nós, irmãos, eu tenho prazer que os irmãos vão almoçar na minha casa. Foi eu, minha esposa e mais duas irmãs. No sábado, meio-dia, cheguei na sua casa, começamos a conversar das coisas de Deus Pai. Irmão, de repente, ela preparou almoço para nós comemos. E quando provamos daquela comida, eu disse aos irmãos, essa comida está diferente, está muito gostosa. Mas se passou aquele sábado, domingo, na segunda-feira, fomos congregar num bairro chamado Bairro do Portão, que pertence à região de Cambuquira. Irmãos, Deus abençoou muito naquela salinha. E ao terminar aquele santo culto, a nossa irmã Fátima, chorando, disse para nós, irmãos, na liberdade do santo testemunho, eu não tive força de contar o que Deus fez comigo durante os 3 dias que os irmãos tiveram na minha casa. Eu disse, conta, irmã, Deus me manda contar agora. E os irmãos que estavam fora entraram todos para dentro novamente. Ela disse, os irmãos sabem, irmãos, que Deus me deu 8 filhos. E eu e minha esposa, nós somos 10. Irmãos, e Deus preparou que eu tenho prazer de receber os anjos de Deus na minha casa. Mas naquele dia não tinha na minha casa, não tinha um arroz, não tinha um feijão, eu não tinha um óleo, não tinha nada para dar para os irmãos, a não ser uns franguinhos quintal. A minha vizinha, que não é crente, que todo dia briga comigo, me xinga, porque eu sou crente, naquele dia ela bateu na porta da minha casa chorando, disse assim, dona Fátima, não sei porquê, eu fui ao mercado, fiz umas comprinhas, e quando eu estava guardando as minhas compras, o teu Deus falou dentro do meu coração, para dar para você pouquinha coisa, a senhora aceita. O Senhor disse no coração dela, aceita, porque esta é a minha vontade. Glória ao Senhor. Ela disse que o teu Deus mandou te dar uma lata de óleo, 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, 1 quilo e meio de macarrão, 1 vidro de tempero arisco, uma latinha de massa de tomate. Ela disse, Deus, é tão pouco. O Senhor disse novamente, aceita, porque esta é a minha vontade. Glória a Deus. Quando nós pensamos, irmãos, que está pouco para nós, para Deus está tudo certo. Irmãos, ela disse, irmãos, os irmãos sabem que eu e minha esposa nós somos 10. Juntos meus filhos, irmãos, juntos os irmãos que vieram, fizeram um total de 14. Juntos 3 irmãos e 3 corações, fizeram um total de 17. E mais 3 parentes do meu sogro fizeram um total de 20 pessoas na minha casa. As 20 pessoas almoçou no sábado, jantou no sábado, almoçou no domingo, jantou no domingo e almoçou na segunda-feira. E quando eu vinha para a igreja, ainda
tinha comida na minha panela, glória. E se a igreja quiser comer, ainda tem comida na minha panela para todo mundo, glória. O Senhor multiplicou o seu alimento, glória. Irmãos, eu tenho certeza que nesta noite Deus vai multiplicar o valor para a igreja. O nome dele será glorificado. Oh, Senhor, dando graças a Deus, que dali Deus deu graça de nós virmos até Três Corações. Conheci uma irmã na obra da piedade, muito amorosa. Disse para nós: irmã, eu tenho necessidade de muita visita. Vamos orar ao Senhor. Falamos para ela: se Deus nos mandar na tua casa, nós vamos. Porque essa obra, toda a vida ela foi guiada e ouvida pelo Espírito Santo. O Senhor disse para nós que devíamos fazer visita naquela casa. Ela veio contente, alegre, disse: eu vou preparar um almoço para os irmãos. Irmãos, chegamos às 10 e pouco da manhã, quando o almoço estava pronto, nós fomos orar a Deus, para agradecer a Deus o alimento que Deus tinha preparado. Naquela oração, a glória de Deus manifestou entre nós, e Deus tomava a sua serva, que cantava o hino, irmão 79, na linguagem do Espírito Santo. E percebemos que naquela manhã, já passando para a tarde, Deus ia fazer uma grande obra. Sentamos em volta da mesa, alimentamos o nosso corpo de carne. Irmãos, eu fui o primeiro que acabei, sentei na sala. De repente, a porta da sala se abriu e entrou um homem, irmãos, gordo, baixo, cabeludo, irmãos, pisando descalço no chão, de bermuda, de camiseta, todo cabeludo, sujo, cheirando a mal. Passou por nós pela sala, pela copa, puxou uma das cadeiras, sentou, e o Senhor disse no meu coração: vai, puxa uma das cadeiras, senta com ele na cozinha e fala com ele da minha palavra, glória ao Senhor. Irmãos, eu fui, puxei, fiz o que Deus estava me mandando, eu comecei a conversar as coisas de Deus com ele, ele começou a chorar. De repente o Senhor disse no meu coração, porque Deus fala dentro do nosso coração: meu servo, hoje aqui é união de família, manda ele abraçar esse homem que está em pé, e é seu irmão, manda abraçar o seu irmão, que há muito tempo ele não abraça o seu irmão. Irmãos, o seu irmão não fez execução dele não, abraçou ele daquela situação, os dois choraram, para a glória a Deus. Manda abraçar a sua irmã, abraçou a mesma coisa. Quando abraçou a sua mãe, que é da obra da piedade, ele beijava ela, ela beijava ele, era uma cena tão linda, e nós chorávamos com aquilo. Irmãos, ela disse para nós: irmãos, o irmão sabe por que nós estamos chorando? Eu disse: não, Cristo mandou os irmãos aqui. Eu disse: por que, irmão? Ela disse: 20 anos, meu filho preso, encorrentado, no porão da minha casa. 20 anos que eu não recebia os irmãos dentro da minha casa. 20 anos meu filho parado na graça. 20 anos que não abraçava meu filho e não saudava ele com o óculos santo da caridade. Deus libertou meu filho. Glória a Deus nas alturas. Irmãos, o Senhor nos fez entender que quando Deus quer libertar uma alma, quando Ele quer mandar um demônio embora, pode ter 30 anos, pode ter 40 anos, quando Deus chega, o demônio vai embora na hora. Não é de tudo que me diga que eu devia estar lá no campo de oração. E nesta noite Deus está dizendo: alguém que está aqui. Que não possa lhe contar a obra que irmã Nazizúquia, que eu perco que viado, tudo que comandar. Irmãos, vamos embora para São Paulo. Recebemos um telefonema que ele estava congregando. Esse é o filho da Deus. Falei com o irmão leitor, né? Foi comigo. Quando chegou lá, a primeira coisa que ele perguntou: onde estava o teu filho? A irmã disse: estava aqui no porão da minha casa, encorrentado. Cadê o teu filho? Está viajando em missão da obra de Deus. Senhor, muito graças a Deus. Irmãos, porque a gente nunca esquece o que Deus fez. Muito graças a Deus. Eu senti no coração, não sei quando, Deus era graça de nós voltar aqui, só na preparação de Deus. Eu estou contente porque tinha prazer de congregar junto convosco. Eu sei que isso é a preparação de Deus. Muito graças a Deus que ainda na minha mocidade, irmãos, nasci em Juiz de Fora. Irmãos, fui criado no Rio de Janeiro, na
idade de 18 anos para 19, Deus me mandou novamente na cidade que eu nasci, de novos parentes, e naquela cidade eu fiz amizade com a Irmandade, com o Ministério, com os anciãos, cooperador de ar. Irmãos, e dentro daquela congregação, no banheiro, conheci um moço, irmãos que fizemos uma amizade em conjunto. Irmãos, ele era músico na congregação, e aonde eu ia, ele ia junto. Aonde ele ia, eu ia junto com ele. Eram os especiais de batismo, reunião da mocidade. Ele tocava o seu cristão, e quando Deus me deu, irmãos, um pouquinho de voz para louvar o seu nome, eu tinha prazer de ficar saindo de louvores a Deus, dentro do ônibus especial. Rendo graças a Deus que chegou a época, ele serviu o exército, e um dia ele disse para mim, filha, se for para me pecar, Deus vai me matar, vai me recolher. Eu disse para Fiel, você não vai pecar, nem Deus vai te recolher, e nem Deus vai te matar. É o amor entranhado entre nós. Ele não ficava sem mim, não ficava sem ele. Irmãos, é uma amizade santa, bonita, sem malícia, glória ao Senhor. Irmãos, dia 5 de setembro, irmãos, Deus me mandou na casa, minha família parada na graça. Nunca esqueço. E dia 7 de setembro haveria reunião da mocidade no Rio de Janeiro, em Volta Redonda. E dia 8 de setembro, Maciel completava 20 anos de idade. E nós, moços e moças, tínhamos feito um bolo especial para, irmãos, festejar o seu aniversário dentro daquele ônibus. Irmãos, ficaram no domingo, dia 7 de setembro. E quando, naquele dia que Deus me deu graça de fazer visita, que é o dia 5 de setembro, irmãos, eu voltei alegre e contente, porque Deus trouxe toda a família na graça. Ainda chamou uma bombeira de linha. Eu fiquei contente com aquela visita. Meu irmão parado 20 anos na graça que Deus trouxe ele novamente. Quando eu cheguei na casa do meu tio, meu primo Isaac, me abraçou chorando. Ele disse, sim, mas eu tenho uma notícia triste para te dar. Eu disse, conta o que é? Ele disse, Deus recolheu, meu fiel. Irmãos, entrou uma angústia dentro da minha alma. Eu desci pro porão onde eu dormia, na casa dos meus filhos. Comecei a chorar, falar com Deus. E disse, Deus, Ele era o meu companheiro. Aonde eu ia, Ele ia junto comigo. Aonde Ele ia, eu ia junto com Ele. Quem vai me consolar agora? Glória ao Senhor. Irmãos, ele estava servindo o exército. Passou-se aquela noite velando o seu corpo. E o seu funeral foi aquele dia. E Deus tomou o seu servo na palavra e dizia assim, igreja, esse moço era o Davi, e o gigante queria matá-lo, mas como Davi nunca perdeu batalha, eu levei ele pro reino da minha glória. E o Senhor perguntou, a mocidade tem andado em santidade? Houve um silêncio em cada um de nós, recuperando, examinando a nossa consciência, para que quando Deus viesse nos buscar, havia em nós uma preparação também, glória ao Senhor. Irmãos, ali encerrou seu funeral, estava capitães, tenente, major do exército. Fomos embora, irmãos, para o cemitério. Eu fui o primeiro que passei mão na alça do caixão do Maciel, chorando, e o ancião do meu lado. E eu perguntava para ele, irmão, quem vai nos consolar agora? Ele também, com os olhos rasgados, ele dizia, não existe consolo, irmão Silas. E a mocidade chorando, e nós subíamos e perguntávamos para ele, irmão, quem vai nos consolar agora? Ele dizia, não tem consolo. Quando chegou no alto do morro, irmãos, antes de chegar à sua cova, o homem capitão, junto ao tenente, disse, homenagem ao corpo de Maciel, foi tocada uma música na corneta muito triste, e deu 5 tiros de festim. Irmãos, quando tocava aquela corneta, machucava nós, porque estava despedindo de Maciel, glória ao Senhor. E ele era considerado o melhor músico da congregação, porque quando tocava o seu pistão, ele tocava de alma, de coração, glória ao Senhor. De longe nós percebíamos Maciel na congregação, porque o som do seu pistão encontrava conosco lá na rua. Glória a Deus, na altura. Irmãos, e quando subindo o morro, e perguntamos, irmão, quem vai nos consolar agora? Ele disse, não tem consolo. Quando chegou lá em cima, o encarregado de orquestra, irmãos, amava muito Maciel também. Ele disse, pela última vez, nós vamos ver o corpo de Maciel. Abriu a tampa do caixão, levantou as mãos para cima e disse essas palavras, Maciel, nós vamos sentir falta do teu glória. Oh, Maciel, nós vamos sentir falta do teu aleluia. Maciel, nós vamos sentir falta do som do teu pecado. Adeus, Maciel, nós vamos lutar para ser fiel a Deus até a morte. Glória ao Senhor. Aquelas palavras machucavam no nosso coração.
foi enterrado o corpo de Maciel, colocou a coroa de flor em cima do seu túmulo, e ficou em cima capitão, tenente, major, cabo, sargento, e alguns irmãos e algumas irmãs, que nós olhávamos para a cova, interessados, para ver ainda o que Deus fazia. De repente, o ancião disse para mim, irmão Silas, destampa, eu dei um número da cova de Maciel, porque a coroa de flor tampava o número. Eu fui lá, reguei devagarzinho, ele puxou em raio do bolso e disse, Senhor, caia, nós vamos cantar o número da cova de Maciel. Glória ao Senhor. Abriu o nave, irmãos, e alguns irmãos junto conosco, nós começamos a cantar. Quem pode consolar-nos neste bem brilhar? Quem pode conduzir-nos ao nosso eterno lar? Quem pode dar-nos a força? Eu atendo numa igreja, acho que dá o tamanho do culto aqui no sítio. E agora, dentro dessa irmandade, ele fica até meio sem jeito. Mas eu agradeço a Deus por essa preparação e hoje estar congregado junto com toda essa irmandade. Sou da cidade de Itapetininga, a minha Pomor é o bairro da Conceição, é um sítio ali em Itapetininga. E, irmãos, eu estou muito contente de estar aqui junto com essa querida irmandade. O Senhor me chamou ainda na minha mocidade, irmãos, fui auxiliar de jovens, o Senhor me selou com a promessa do Espírito Santo, me deu o dom da música, Depois o Senhor separou uma das suas filhas para ser minha esposa, e logo que casei, o Senhor me separou do Ministério de Cooperador de Jovens e Menores, ali na cidade de Itapetininga. Fiquei 15 anos nesse Ministério de Cooperador de Jovens, depois o Senhor tem me colocado ali no bairro da Conceição como cooperador do ofício ministerial. Irmãos, quando eu casei, percebemos que nós não vinha filhos, irmãos, e recorremos à medicina, e os médicos falaram para nós, irmãos, que seria impossível gerar, minha esposa gerar, nem eu e nem ela podia ter filhos. Mas eu agradeço a Deus que logo que fui, irmãos, apresentado como cooperador do ofício ministerial ali no bairro da Conceição, eu estava visitando a Irmandade, conhecendo a Irmandade, fui visitar uns servos de Deus, que é nossos porteiros ali, irmãos, mas sempre falei para minha esposa, olha, Deus não deu filho para nós está bom, louvado seja Deus, sempre conversando, nunca depressão pegou nós a respeito disso. E, irmãos, e nós falamos, se os irmãos pregarem que nós vamos ter filho, que você vai gerar, nós deixa para lá, os irmãos querem nos agradar, está pregando bem para nós, não tem problema, louvado seja Deus. Mas nós sabemos que não vai acontecer. E foi assim, irmãos, por 20 anos. E um dia, nessa visita, há uns dias atrás, Deus tinha selado a minha esposa com a promessa do Espírito Santo. E eu estava louco para ver ela falar em língua, irmão. Eu até tinha orado com ela e ela não manifestava. Eu falei, meu Deus do céu,
Deus levou minha esposa, todo mundo ouve ela falar em língua e eu não vi ainda. E nessa visita, irmãos, nós estávamos lá e quando foi orar, Deus tomou uma irmã pelo Espírito Santo, apontou o dedo para ela e falou: irmã Luciana, Deus manda pregar, eu vejo você gestante e em breve o Senhor dará um filho na vossa braço. Irmãos, e eu vi que 2 lágrimas começou a correr do rosto da minha esposa e eu falei: eu não acredito que a minha esposa está acreditando. E de repente a irmã saiu do lugar que ela estava, marchando, ela foi numa virtude muito forte e abraçou a minha esposa e as duas começaram a manifestar a promessa do Espírito Santo. Eu pus a mão na cabeça e falei: não acredito que ela acreditou. Irmãos, e passou, irmãos, alguns dias, ela se sentiu mal, fez os exames e a minha esposa estava gestante. Eu agradeço a Deus que hoje, irmãos, eu tenho uma filhinha que corre lá dentro da minha casa, dá glória a Deus. 3 aninhos ela vai fazer agora, Ana Luísa, e o nome de Deus está sendo glorificado. E eu estou aqui dizendo que não tem nada impossível que Deus não possa fazer na nossa vida. Não que deu de contar a obra da minha tia, lá em Carapicuíba eu não contei, mas hoje eu vou contar aqui. Irmãos, também faz parte de uma obra de gestação. Eu não sei porque Deus está dando de contar. Quem sabe, irmãos, através dessas obras, o Senhor abrirá algum vento que está fechado aqui. Uma coisa que não gerou, o Senhor vai começar a gerar. Louvado seja Deus. Tem gestação de 6 meses, de 7 meses. O correto é de 9 meses. Quem sabe até em 9 meses o Senhor dará uma grande vitória para todos nós que estamos aqui. Eu agradeço a Deus que minha filha, da Obra da Piedade, meu tio é porteiro ali, na cidade de Itapetininga, ele até já estava assim, um pouco avançado de idade, e ela veio ficar gestante. Foi uma alegria muito grande para a nossa família, ela ficou gestante. Irmãos, mas era uma gestação de risco. E tínhamos muita oração na nossa casa, na família, e irmãos, sempre Deus tomava um servo de Deus e pregava para minha tia, falava: olha, irmã Lívia, essa criança que está sendo gerada vai nascer com saúde, vai ser um varão. Já pode pôr um nome, porque é homem, o Senhor nos revela que é homem, o Senhor vai abençoar bastante. E assim foi, irmãos, quando ela fez o ultrassom, quando deu para ver o sexo da criança, realmente era um menino que ela estava sendo gerado, que ela estava gerando, e sempre alguém da família acompanhava ela para fazer os exames médicos, não havia um postinho de saúde. E o bairro onde nós morávamos, irmãos, agora eu não moro mais lá, perto da minha família, mas onde eles moram até o dia de hoje tem uma linha de trem que atravessa toda a linha, todo o bairro, e é de trem de carga, então passa vagão bastante comprido, irmãos, e pesado, e em alta velocidade eles passam ali de uma cidade para outra. Agora nem tanto, mas antigamente era bastante. E sempre, irmãos, ia alguém com a minha tia gestante já de 8 meses, irmãos, ela foi com meu tio, mas na volta meu tio precisou fazer algumas coisas para a cidade, irmãos, e ela voltou sozinha. E quando ela foi atravessar a linha do trem, ela levou um trompicão, e ela caiu, irmãos, com a barriga no meio do trilho do trem. Quando ela bateu a barriga, irmão, de 8 meses, a criança já virou todinha assim, irmão, veio tudo aqui do lado dela. O pescoço ficou no trilho, as pernas em outro trilho, os braços assim, irmão, um braço embaixo assim, da barriga, irmãos, e ela não conseguia se mexer. Ela conta que sentiu uma dor muito grande. Ela falou: Senhor, por certo já matou a criança já morreu e agora eu estou aqui. Ela disse que sentiu uma dor, irmãos, ela não conseguia gritar, irmãos, e não passava ninguém. Ela conseguia somente mexer os olhos, não conseguia mexer o pescoço, paralisou tudo. E ela, irmãos, não escutava barulho de ninguém conversando para passar por ali. E quando, irmãos, ela falou: Senhor, e agora? Estou caída aqui nessa linha do trem. E se vem o trem, Senhor, ela pensou. E quando ela pensou, rápido, ela escutou a buzina do trem, irmãos, que vinha lá da banda da cidade de Guaraí, para Itapetininga, irmãos. E ela tentou se mexer a primeira vez, não conseguia se mexer, irmãos. Queria gritar, não saía a sua voz. Porque tem vezes, irmão, tem um momento na nossa vida que nós não conseguimos gritar, não conseguimos falar com ninguém. Mas o Senhor, irmãos, o Deus que nós servimos, Ele consegue ouvir as lágrimas que saem do nosso rosto, como se fossem palavras de socorro. E o Senhor nunca levou o socorro dele para ninguém. E ali, irmãos, a minha tia olhando, irmãos, para o lado que apitou o trem, o lado que ela estava virada com a cabeça, ela percebeu, irmão, que quando o trem fez a curva, irmãos, lá de longe, o maquinista percebeu que tinha alguém deitado lá. E ele tirou metade do corpo para fora do vagão e dava sinal para ela sair, buzinava aquele trem desesperadamente.
E ela falava, Senhor, não vem ninguém. Ela tentava gritar, não conseguia. Na rua, um silêncio total, irmãos, não passava e nem via ninguém, nem do lado direito e nem do lado esquerdo. Irmãos, e quando o trem começou a se aproximar, quando ele fez a última curva, irmãos, que ela começa de uma curva grande, depois ela vai estreitando, e quando o trem estreitou, que o maquinista viu que não tinha jeito, que a mulher ia conseguir sair, ele recolheu o seu corpo para dentro, irmãos, e apitava aquele trem desesperado, e ela percebeu, irmãos, que quando aquela locomotiva começou a se aproximar, o chão começou a tremer, as pedras começaram a pular, era um vagão muito pesado que estava vindo para cima dela, e ela começou a lembrar, irmão, das orações que tínhamos na nossa casa, aonde o Senhor prometeu para ela que daria um varão de saúde perfeito, e que ela glorificaria o Senhor, e ela ficou lembrando, irmãos, das orações, e ela conta para nós, é um momento muito rápido, irmão, quem passa por isso, por esse tipo de coisa, sabe, fração de segundo, nós começamos a pensar em muita coisa, e ela falou, Senhor, eu vou morrer agora, eu sei, mas conforta o coração da minha família, consola o coração da irmandade, que eles possam entender que foi a tua vontade, tenha misericórdia de mim. E ela viu, irmãos, que quando um pó, irmãos, daquele vagão começou a se aproximar, uma poeira começou a embolar o rosto dela, ela se encolheu, fechou os olhos, irmão, e quando ela viu que aquela ferragem daquele trem se aproximou do seu rosto, ela fechou o olho e falou, Senhor, cobre-me com teu sangue. E o trem passou, irmãos, e quando ela conseguiu abrir os olhos, que ela abriu os olhos, ela estava do outro lado da linha do trem, em pé, encostada no muro, tremendo, irmãos, o joelho todo machucado, uma nuvem branca, irmãos, que pousou sobre aquele lugar. Deus se movimentava, visitava muito o coração dela, ela falava em língua, e nisso apareceu alguns vizinhos ali na frente e falou, Lívia, o que aconteceu? E ela não conseguia falar. Irmãos, e passando o nosso bairro, logo já é a estação ferroviária, o maquinista conseguiu parar o treinar, e ele saiu gritando, corre lá na Vila Máximo, eu acabei de passar por cima de uma mulher, ela estava grávida, com a barriga bem grande, e eu matei ela, irmãos, e foi aquela correria, eles voltaram, irmãos, para ver, irmãos, se tem algum corpo na linha do trem, mas não encontraram nada, e quando perceberam, e quando viram a minha tia gestante de pé, só com o joelhinho ralado, correram, levaram para o hospital, a criança virada no ventre dela, eu dou graças ao Senhor, que ela ficou ali uns dias internada, mas saiu, teve a criança está lá, irmão, com saúde, nasceu com saúde, e nós estamos dizendo que Deus é bom, e mais uma vez eu repito, não tem nada impossível que Deus não possa fazer, irmão. Está lá com saúde, se chama Igor, irmãos, o nome de Deus está sendo glorificado aqui. Está generoso. Glória a Deus. Irmãos, na época que fui cooperador de jovem, a mocidade agradecia a Deus, eles falavam assim, agradeço a Deus porque fiquei independência na escola, na faculdade, e era um tal de ficar de recuperação, irmão, e eles achavam que era obra essas coisas. E eu falei para eles, está tudo errado, vocês ficam aí, vai dar caderno, trabalha, paga escola, vocês ficam de recuperação, eu fico fazendo voto aí, está tudo errado, não, vocês têm que ver milagre, e milagre se começa com a caridade. Então vamos fazer o seguinte, tem umas irmãs que sempre acompanhavam na época, a irmã de jovem, falei para a serva de Deus da piedade, falei, irmãs, que dia que vocês vão fazer o atendimento? Ela falou mais ou menos o dia, não me lembro, e faz tempo, e ela falou, e eu falei, então agora vocês vão fazer o seguinte, nós temos até o dia do atendimento das irmãs da piedade, vocês tragam açúcar, arroz, feijão, macarrão, que Deus preparar, leite, traz, deixa lá para os porteiros, e no dia do atendimento da piedade nós vamos tudo junto para vocês verem o que é obra. E eles começaram a trazer, irmãos, um trazia leite, o outro trazia arroz, e foi enchendo o ato da igreja, o porteiro falava para mim, ó, não cabe mais. E a minha prima morava do lado da igreja, irmãos, e ela falou, não, traz as coisas para minha casa, tirou todas as coisas da sala, irmãos, e começou a encher de compra, encheu, irmão. Quando chegou o dia do atendimento, foi atendido 10 famílias. E quando, irmãos, como eu tinha falado que nós íamos juntos, as irmãs da piedade deixou para atender uma irmã bem perto, que morava perto da igreja, irmão, chamado Generosa. Essa irmã morava numa barroca, numa casinha de papelão e madeira, e era perto da igreja, era como se fosse umas 3 quadras da igreja, irmãos, era numa barroca que ela morava. Então ela falou, olha, nós vamos atender a irmã Generosa. Quando acabou o culto, irmãos, cada um pegou uma sacolinha junto com as irmãs da piedade, os músicos não guardaram os instrumentos, levaram os instrumentos, fizeram uma fila
enorme, uma fila indiana, cada um com uma sacola, e saíram da igreja, irmão, cantando um hino, louvando a Deus, com a sacolinha, as irmãs da piedade na frente, e a mocidade toda atrás, cantando, dando glória a Deus. E quando, irmão, quando chegamos na casa generosa, para os irmãos terem uma noção, tivemos que amarrar uma corda para a mocidade poder descer, irmãos, era um barranco muito forte. Irmãos, e nisso, quando nós estávamos descendo, por resumir, estava descendo, irmãos, quando foi descer a última criança lá, irmão, cheia de criança lá embaixo, e parou um carro, irmão, esses carros importados, pretos, um carrão mesmo, irmão, e desceu uma mulherzona alta, com esse sapatão com sola vermelha, e ela desceu, veio até mim e falou: moço, desculpa de perguntar, mas o que você está fazendo aí? O que é isso? Eu falei: nós somos da Congregação Cristã no Brasil, e Deus revelou essa irmã para nós atender. Ela falou: nossa, que bonito, eu posso acompanhar? Eu falei: pode. Ela foi até o carro, chamou o marido, tirou o sapato, se amarrou naquela corda, desceu lá naquela barroca. Irmãos, a mocidade já estava dando glória, falando em língua, e ela dobrou o joelho lá no banhado, junto com a mocidade, chorava bastante. Irmãos, entregaram a compra para a generosa, irmãos, foi uma glória, fomos embora para a nossa casa, a mocidade contente, aquela mulher contente, irmão, foi embora, subiu no carro, chorando, foi embora. Irmãos, e passou uns dias, foi um ancião e um diácono na casa da minha prima, bateu palma, falou: Elisandra, nós viemos aqui, ficamos sabendo que você participou dessa loucura do Chulipa, lá em Itapetininga, só me chama de Chulipa, e você participou dessa loucura que o Chulipa fez aí. Ela falou: eu participei, irmão, e tem um detalhe que eu acho que eu não contei lá aquele dia, o marido dela é porteiro lá, e ele veio e falou: ó, irmão, eu falei para ela que era loucura essas coisas, eu não participei. E ele falou: então, Elisandra, você participou? Ela falou: eu participei, irmão. Falou: então, e hoje nós vamos consertar isso aqui. E ela falou: irmão, falou: mas vamos fazer o seguinte. Ela falou: vamos fazer um café para os irmãos. Falou: não, deixa o café para depois, vamos orar primeiro. E quando eles dobraram o joelho, o ancião orava e falava assim: Senhor, toma nas tuas mãos a tua serva que abriu a sua casa e recebeu a compra do necessitado, ajudou o Senhor, sobretudo esse movimento lindo que o Senhor preparou, porque agora, a partir de hoje, ela é da obra da piedade. Irmão, foi uma glória. E quando ele levantou da oração, irmão, aquela glória, se abraçavam. E quando ele chegou para o esposo, falou: você não participou, né? Ele falou: eu não, então você não tem nada. Saudaram eles e foram embora. Minha prima foi para a obra da piedade, irmão, e aquela alegria, liga para a família, aquela coisa. Irmãos, e logo as irmãs mais antigas chamaram ela, falaram: irmã Elisandra, agora nós vamos fazer a primeira compra, você vai com nós? Ela falou: tá bom, irmão. E foram com as irmãs, chegou no mercado, as irmãs pegaram o carrinho e olharam uma para a outra, deram o carrinho para minha prima e falaram: Elisandra, faz o seguinte, pega tudo que você sentia aí. Ela falou: verdade, pega tudo que você sentir. Só que lembre, eu vou falar um valor, irmão, simbólico, para os irmãos terem noção que na hora não lembro. Falou: lembre que nós só temos R$350, tá bom? Tá bom. Falou: tá bom. E ela saiu, irmão. Nós sempre fomos pobres, irmão. Já foi direto, irmão, na linha dos doces, das coisas que criança gosta de comer, e pega, e ela pegava um negócio, pegava outro. E as irmãs mais antigas passavam com o carrinho, olhavam para ela, sorria, ela falava: eu estou na luz de Deus. Ia lá e pegava mais. As irmãs passavam, olhavam, ria, ela, glória a Deus, ia lá, pegava mais e encheu o carrinho. E quando chegaram no caixa tudo junto, as mais antigas chegaram da compra e falaram: irmã, vai passar o nosso primeiro, e se sobrar, daí a gente passa da irmã, tá bom? Eu falei: tá bom. É a primeira compra da irmã. Ela falou: tá bom. E elas começaram a passar 100, 150, 200, quando chegou no 320, uma olhou para a outra, ela olhou para a minha prima, e a minha prima falou: vai ter que devolver, né, irmã? Ela falou: vai. Ela falou: tá bom, não tem problema. Você não liga? Não tem problema. Eu estou aprendendo. E ela pegou no caminho e ela deu uma ré e guardar as compras que ela tinha pegado. De repente, irmão, entrou no mercado, que era a mesma mulher. Autônomo, sapato de sola vermelho. Passou para minha prima, olhou para ela, apontou o dedo para ela e falou assim: eu te conheço, eu te conheço, eu te conheço. Eu te conheço de algum lugar, lembrei. Você não é da Congregação Cristã no Brasil? Ela falou: sou. Você não estava naquele dia daquela compra, daquela irmã da barroca? Eu falei: estava. Ela falou: meu Deus, que coisa mais linda. Eu nunca mais esqueci aquilo ali. Que coisa mais linda. Olhou para a compra e falou: vai falar que isso é do pobre? Ela falou: então eu faço questão de pagar. O nome de Deus está sendo glorificado. Glória a Jesus. Tem anjos, irmão. Tem anjos, sim. Que logo vai chegar na tua vida também. Louvado seja o Senhor. Irmãos, e passou, irmãos. E a nossa irmã generosa sumiu.
Fazia uns dias que ela não congregava mais, falei com o operador na época, o irmão Pedro, meu general, falei, então, rapaz, sumiu. E passei na frente do barraquinho dela lá, irmão, onde ela mora, tudo derrubado, irmão Pedro. Eu acho que ela se mudou, não avisou nós onde foi. O irmão Pedro falou, na hora que você vê ela, você pergunta para ela onde ela foi. Não é possível, não tem para onde ir. Irmão. E um dia eu cheguei, o general sentadinho na igreja, eu falei, irmão, não, vai embora, que nós queremos falar com a irmã. Eu falei, tá bom. Aí depois do culto, fomos lá, abraçamos ela. O que aconteceu? A irmã sumiu daqui, não falou nada para nós. Eu falei, irmão, você não sabe o que aconteceu, o que Deus fez comigo. O que Deus fez com a irmã? Lembra daquela mulher Zona Autônoma, com aquele carrão importado? Ela foi lá no meu barraquinho, correu do barraquinho, e hoje ela deu uma casa para nós morar. Minha casa hoje tem quarto, tem chuveiro, quentinho, tem banheiro, tem sala, irmão. Deus tomou um caminho e me deu uma casa, e o nome de Deus está sendo glorificado, irmão. E a obra de Deus, aí a mocidade teve obra para contar, irmão. E o nome de Deus está sendo glorificado também. A palavra é essa, irmão, depois o Edson vai voltar para pregar. E eu sei que é difícil para vir numa igrejona grande dessa, aqui em São Paulo, assim, para congregar, irmãos, só vou quando os irmãos me levam. E eu vou contar algo que o Senhor colocou no meu coração antes. Não vai acabar tarde tudo, porque é o irmão que vai continuar depois. Irmão, eu quando era pequeno, eu via avião passar e eu saía correndo atrás de avião, até onde eu conseguia alcançar de ver. E os meninos iam falar, um dia eu vou voar um desse aí. E os meninos olhavam, imagina, nós morávamos numa casa onde dava enchente e lá não tinha nada, mas a enchente levava tudo que nós tínhamos. E eu falei, imagina, você vai voar, mas passou tempo, o Senhor me chamou na graça. Tudo. E um dia o Kiko ligou para mim e falou, Chico, vamos para Cuiabá? Eu falei, vamos. Mas aquele vamos meio que assim, né? Vamos. Ele falou, nós vai de avião. Eu falei, de avião? Ele falou, e de graça. Eu falei, meu Deus do céu. E eu falo para os irmãos, voar é bom, e de graça é melhor ainda. E não é que nós fomos, irmão. E quando o avião começou a subir, Deus começou a visitar nós. Um pouco era medo e um pouco era a presença de Deus. Eu, com o que falava em língua, eu olhava, ele não está nem aí, eu estava voando, irmão, de graça. Né? E fomos para Cuiabá, congregamos em Pascoal, mas eu falo para os irmãos, não importa, irmão, do que vocês viajar de avião, carro zero, o importante é onde nós for, a presença de Deus está junto com nós. Congregamos em Cuiabá, Pascoal Ramos, uma igreja grande também, era uma reunião de jovens, irmãos, Deus deu a graça de atender. Do meu lado direito, uma menininha sentada na escada, com o véuzinho rasgado, chinelinha de dedo. Ela dava bastante glória, irmãos, mas uma glória diferente. Ela falava uma linguagem que mexia dentro do nosso coração. Eu fui pregando a palavra. Irmãos, em um dado momento, como era culto de jovens, eu tinha essa liberdade, fui até perto dela. Falei, filha, se hoje fosse para pedir alguma coisa do céu, o que você pediria? Ela começou a chorar, falou, irmãos, eu pediria um presente de Deus. Começou a falar em língua, e o Senhor achou graça e começou a batizar as almas com a promessa do Espírito Santo. Acabou o culto, eu saí pela porta lateral, irmãos, quando chegamos no portão, aquela menina estava no portão, e quando eu passei, ela segurou meu terno e falou, irmão, vamos fazer uma visita na minha casa. E, irmãos, olhei os companheiros, toparam, colocamos ela, irmãos, dentro do carro, e ela foi nos guiando. Vira aqui, irmão, vira aqui, passa aqui, vira ali, para, é aqui que eu moro. Saiu correndo, entrou num barraquinho, numa casa lá no fundo. Ela saiu gritando, mãe, mãe, os anjos chegaram. E, irmãos, uma pobreza muito grande, irmãos, os irmãos têm uma noção. Nós pedimos água na casa, não tinha nem água para dar. Ela correu com uma jarra numa vizinha, foi lá, buscou água para dar para nós. Ela estava aprendendo órgão, irmão, ela estava aprendendo órgão. Na sala, uma casinha de 3 cômodos, bem pequenininho. Na sala, assim, uma cômoda de madeira, toda velhinha, e ela desenhou com folha de caderno a teclado, o tecladinho do órgão, e ela assinava ali, porque ela não tinha condição de comprar um órgão e de pagar para aprender. Irmãos, mas a glória de Deus, ela estava ali como nós estamos sentindo a presença de Deus. Nosso assunto não foi outro, foi logo orar, Senhor. E quando nós levantamos para orar, aquela menina falou para mim, irmão, eu posso contar uma obra que Deus fez essa semana? Ela falou, pode, irmão. Eu falei, pode, sim, filha. Ela começou a contar, sabe, irmão, essa semana eu estava aqui na minha casa e deu uma fome e não tinha nada para nós comer. Eu fiquei com vontade de comer um pedacinho de pão só. Eu falei para minha mãe, mãe, eu queria comer só um pedacinho de pão. E a minha mãe falou, filha, você sabe que não tem nada para nós comer. Pega o seu véu, vai orar. E ela falou, eu peguei meu véuzinho, irmão, dobrei meu joelhinho, venha onde eu montar. Irmãos, e a porta estava fechada, a janela estava fechada. Eu comecei a orar e falar, Senhor, eu estou com fome, eu só queria comer um pedacinho de pão. E de repente, irmãos, deu um vento aqui dentro da minha casa, com a porta
fechada, janela fechada. Meu cabelinho subiu para cima, meu véuzinho também subiu. E eu fiquei com medo, irmãos. E quando eu encerrei a oração e abri meu olho, tinha um saquinho do meu lado. E quando eu peguei o saquinho que abri, estava cheio de pão quentinho lá dentro. Irmãos, uma glória nos tomou muito forte naquela casa. O Jonas, cooperador de jovem dela, caiu no chão, falava em língua e gritou: Deus acabou de falar para mim comprar um órgão novinho e trazer para essa menina. E ela disse: irmão, é o presente que eu pedi lá na reunião de jovem agora. Irmãos, e fomos embora. Uma virtude muito grande, nós tomamos, viemos embora. Passou um ano, Kiko me ligou de novo, Churipa, Cuiabá. Falei de avião, falei, de graça, ele foi embora. E irmão Nessa, minha esposa também foi uma glória muito grande. Quando chegamos, reunião de jovens, nós falamos, irmãos, a mesma menina sentada ali na escadinha, mas aí ela estava diferente, ela estava de sapatinho, vestidinho novo, um véuzinho branco novo na cabeça, mas a glória, a linguagem, a virtude era a mesma. Irmãos, ela chorava bastante. Quando acabou o culto, saí para a lateral, ela também estava lá no portão outra vez. E quando eu passei, ela segurando meu paletó, falou: irmão, vamos na minha casa. Eu falei: filho, eu viajei todos esses quilômetros para visitar a tua casa. Ela entrou no carro de novo, foi nos guiando: vira aqui, irmão, vira ali, vira aqui, vira ali. E quando ela parou, irmão, notamos que era uma rua diferente daquela que nós somos. E quando ela parou de frente de uma casa grande, irmãos, que estava quase terminada, os irmãos estavam terminando de pintar, ela saiu correndo, gritando: mãe, mãe, os anjos voltaram. A mãe já saiu falando em língua, cobrando a cabeça na porta da casa. Quando nós entramos numa sala grande lá no canto, um órgão novinho, branco, irmãos, lindo. E a serva de Deus cantava, falava: irmão, antes de nós orar, eu preciso contar o que Deus fez há um ano atrás. Há um ano vocês estiveram lá na minha casa, naquela casinha que eu morava, irmãos. E quando vocês foram embora do domingo, na segunda-feira eu fui trabalhar, irmãos, deu um problema no serviço, eu pedi a conta. E com a conta, que o dinheirinho que eu peguei, eu comprei esse lote, eu comprei esse terreno. Não tinha condição de construir, mas todo dia eu vinha no meu terreno, orava aqui nele. E o vizinho da esquerda e da direita gritava: ô irmã da congregação, quando que você vai construir a sua casa? Eu disse: no tempo de Deus, Deus vai preparar, aleluia, para mim construir. E quando eu começar a construir, tudo que Deus faz, tudo que Deus começa, Ele termina. Eu vou começar e vou terminar a minha casa. E eles riam de mim, irmão, porque via que eu não tinha condição de nada. E um dia, meu irmão, ela contando, meu irmão carnal, Deus abençoou muito ele, mas ele não cria em Deus. Chegou aqui no meu terreno, parou uma caminhonete, irmão dele, zero, desceu e falou: minha irmã, por que choras? Porque ainda tem esse véu na sua cabeça, porque ainda retém a fé a esse teu Deus que tirou o pão da tua família, que tirou o teto de você, que é onde faz os teus filhos, aleluia, morar num aperto e não ter o que comer. Venha comigo, eu vou te ensinar o que é ganhar dinheiro, e você vai ver que nada disso existe. Ela falou: não, meu irmão, ainda que eu passe fome, ainda que eu não tenha onde morar, ainda que eu não tenha o que comer, mas a graça do Filho de Deus jamais ninguém vai arrancar do meu coração. E ele subiu na caminhonete e falou: então fica aí com o teu Deus. E ela ficou. E ela falou: irmãos, eu lembro, eu fiquei aqui chorando bastante. E lá no final da rua, quem foi em Cuiabá sabe, lá em Cuiabá tem bastante rua larga de terra, irmãos. E ela viu, irmãos, um pó que levantou, uma caminhonete que vinha vindo, e quando parou na frente do terreno dela, uma caminhonete cheia de irmão em cima, e o que estava em cima disse para ela: paz de Deus, irmã. Ela falou: amém, viemos construir a sua casa. Ela falou: como, irmão, construir? Eu não tenho condição de comprar um tijolo. E ele disse: quem disse que o que Deus começa, ele não termina? Tudo que Deus começa, ele termina. Pularam da caminhonete e começaram a construir tudo isso que o irmão está vendo. Mas, irmãos, a obra de Deus não parou por aí. Passou um vento em Cuiabá, meu irmão carnal perdeu uma empresa, perdeu casa, perdeu caminhonete, perdeu tudo, irmão. E passou aqui um tempo, teve um sorteio, aleluia, aqui em Cuiabá, e eu fui sorteada e ganhei mais uma casa. E hoje a casa que meu irmão mora, fui eu que emprestei para ele morar. Sabe o que é isso, irmão? Eu sempre repito: virada de cativeiro. É o que vai acontecer com todos nós que estamos aqui. Aquele que crê, verás a glória de Deus. Já está decretado para nós a nossa vitória, porque não glória bem gostoso. Vamos falar do teu inimigo, que o teu Deus começa, ele vai terminar. Porque aquilo que ele começou na tua vida, ele vai terminar. Pode crer, acredite. Hoje, para o anúncio de Deus da nossa vitória. Trago saudação da minha cidade, da minha comuna, do bairro da Conceição, com a santa paz de Deus. Deus seja louvado.